Olá, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Hoje você vai conhecer Beatriz, uma jovem que nunca tinha tocado em um homem, e Fernando, o melhor amigo milionário que ela amava em segredo há anos. Quando o destino os colocou morando sob o mesmo teto, tudo mudou. Um beijo inesperado, uma confissão sussurrada com medo, e uma família que precisou entrar em ação para proteger esse amor. Mas será que foi o suficiente? Fica comigo até o final dessa história, porque eu te garanto que vai valer a pena. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, aproveita esse momento e clica no botão de inscrever. Ativa também o sininho de notificações para ser avisado sempre que uma história nova for publicada. E me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Quero saber de qual cidade e estado você vem acompanhando nossas histórias. Então vamos lá, se acomoda bem, pega seu café, seu chá ou o que você gosta de tomar nesse horário e vem comigo mergulhar nessa história. Tudo mudou para Beatriz em uma tarde de quinta-feira, quando o celular dela tocou com uma notícia que ela jamais esperava receber. Beatriz estava sentada na pequena mesa da cozinha do seu apartamento, concentrada na tela do notebook, enquanto finalizava mais um projeto de design para um cliente. Era uma tarde comum de quinta-feira, dessas que não tem nada de especial, onde a gente só quer terminar o trabalho e descansar um pouco. O sol da tarde entrava pela janela e deixava o ambiente com aquela luz alaranjada tão bonita, e ela até tinha parado por alguns segundos para admirar como os raios batiam nas paredes brancas do apartamento que ela tanto amava. Era um lugar pequeno, simples, mas era dela, conquistado com muito esforço e dedicação ao longo dos anos, trabalhando como designer gráfica freelancer. Cada móvel ali tinha uma história, cada detalhe tinha sido escolhido com carinho, e Beatriz sentia um orgulho enorme de ter conseguido aquilo tudo sozinha, sem depender de ninguém. O celular tocou em cima da mesa, tirando ela daquele momento de paz. No visor apareceu um número desconhecido, e ela quase não atendeu porque ultimamente andava recebendo muita ligação de telemarketing. Mas alguma coisa fez ela deslizar o dedo na tela e levar o aparelho até o ouvido. Do outro lado da linha, uma voz masculina e séria se identificou como o síndico do prédio onde ela morava. Beatriz sentiu o estômago apertar porque nunca, em todos esses anos, o síndico tinha ligado diretamente para ela. Sempre que precisava comunicar alguma coisa, ele mandava um aviso no grupo do condomínio ou colava um papel no elevador. Então, aquela ligação só podia significar que algo sério estava acontecendo, e estava mesmo. O síndico explicou que os engenheiros tinham descoberto um problema estrutural grave nas fundações do prédio durante uma vistoria de rotina. Era algo que colocava em risco a segurança de todos os moradores, e por isso a prefeitura tinha determinado que o edifício inteiro precisava ser evacuado para que as obras de reparo pudessem ser feitas. Beatriz sentiu as pernas ficarem bambas e precisou se apoiar na mesa para não cair. Ela perguntou quanto tempo teria para sair, rezando internamente para que fosse pelo menos um mês, tempo suficiente para ela se organizar e encontrar outro lugar. Mas a resposta do síndico foi como um balde de água fria. Todos os moradores tinham no máximo uma semana para desocupar seus apartamentos, e a previsão era de que as obras demorassem pelo menos 2 meses para serem concluídas. Depois que desligou o telefone, Beatriz ficou parada olhando para o nada por alguns minutos. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, tentando encontrar uma solução, mas todas as opções pareciam impossíveis. Ela pensou em alugar outro apartamento temporariamente, mas os aluguéis na cidade estavam absurdamente caros, e ela não tinha como arcar com essa despesa extra, além das contas que já pagava. Pensou em ir para a casa da mãe, mas Dona Francisca morava em uma cidade pequena no interior, a quase 400 quilômetros dali, em uma casinha de 2 cômodos que mal cabia ela e o gato. Beatriz não queria de jeito nenhum ser um peso para a mãe, que já tinha tantas dificuldades. Pensou nas amigas, mas a maioria morava com os pais ou dividia apartamento com outras pessoas, e ela não se sentia à vontade para pedir abrigo assim, do nada. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas, enquanto ela olhava ao redor do apartamento. Aquelas paredes tinham testemunhado tantos momentos importantes da vida dela.
Ali ela tinha chorado de alegria quando conseguiu o primeiro cliente grande. Tinha comemorado sozinha, com um pedaço de bolo quando fez 24 anos. Tinha passado noites em claro trabalhando para construir sua carreira. E agora ela ia ter que deixar tudo isso para trás, mesmo que temporariamente, sem saber direito para onde ir. A sensação de desamparo era enorme e ela se sentia completamente perdida, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés de uma hora para outra. Foi então que o celular tocou de novo, e dessa vez o nome que apareceu na tela fez o coração de Beatriz dar um salto. Fernando. Ela respirou fundo antes de atender, tentando controlar a voz para não parecer que estava chorando. Fernando era seu melhor amigo desde a adolescência, e os dois se conheciam há quase 10 anos. Tinham estudado juntos no ensino médio, e desde aquela época nunca mais se separaram. Ele sempre foi aquele amigo presente, que ligava para saber como ela estava, que aparecia com pizza quando ela dizia que estava triste, que a fazia rir nos piores momentos. E também era o homem por quem Beatriz era apaixonada em segredo há anos. Um sentimento que ela guardava às 7 chaves no fundo do coração, porque tinha certeza absoluta de que ele nunca ia olhar para ela daquele jeito. Fernando era herdeiro de uma das maiores construtoras do estado, filho de uma família rica e tradicional. Ele era bonito, bem-sucedido, o tipo de homem que podia ter qualquer mulher que quisesse. E Beatriz era só a amiga simples, a designer freelancer que morava em um apartamento pequeno e mal conseguia pagar as contas no final do mês. Ela sempre achou que não era páreo para as mulheres sofisticadas que costumavam cercar Fernando. Então preferiu enterrar esse sentimento bem fundo e se contentar com a amizade dele. Pelo menos assim, ela podia ter ele por perto, mesmo que não fosse do jeito que ela sonhava. Quando atendeu a ligação, Beatriz tentou parecer normal, mas Fernando a conhecia bem demais para se deixar enganar. Ele percebeu na hora que tinha alguma coisa errada pela voz dela e foi direto ao ponto, perguntando o que estava acontecendo. Beatriz tentou desconversar no começo, disse que não era nada, que estava tudo bem. Mas Fernando insistiu, disse que a conhecia há tempo suficiente para saber quando ela estava mentindo e que ela podia confiar nele para contar qualquer coisa, e foi essa insistência carinhosa dele que fez as defesas de Beatriz desmoronarem. Ela começou a contar sobre a ligação do síndico, sobre o problema no prédio, sobre a evacuação. E no meio da explicação, as lágrimas voltaram e a voz dela falhou. Fernando ouviu tudo em silêncio. E quando Beatriz terminou de falar, ele não hesitou nem por um segundo. A voz dele saiu firme e decidida do outro lado da linha quando ele disse que ela ia ficar na casa dele e que não aceitava não como resposta. Beatriz tentou recusar. Disse que não queria atrapalhar a vida dele, que ia dar um jeito de se virar sozinha. Mas Fernando cortou ela no meio da frase e disse que conversa nenhuma, que a casa dele era enorme e tinha quartos sobrando, e que ela ia ser muito bem-vinda ali pelo tempo que precisasse. Ele disse também que não ia conseguir ficar tranquilo, sabendo que a melhor amiga dele estava por aí, sem ter onde ficar, e que ela estaria fazendo um favor para ele ao aceitar, porque pelo menos assim ele não ia ficar preocupado. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, o coração dividido entre o alívio de ter uma solução e o medo de ficar tão perto de Fernando por tanto tempo. Morar na casa dele significava conviver com ele todos os dias, tomar café da manhã juntos, assistir televisão no mesmo sofá. Como ela ia conseguir esconder o que sentia estando tão próxima assim? Mas, por outro lado, ela realmente não tinha muitas opções, e a oferta dele era genuína de amigo. Ela respirou fundo, engoliu o medo e agradeceu baixinho, aceitando a proposta. Fernando pareceu aliviado do outro lado da linha e já começou a fazer planos. Disse que ia preparar o quarto de hóspedes para ela e que podia mandar um motorista buscar as coisas dela no dia seguinte se ela quisesse. Beatriz riu pela primeira vez naquela tarde, um riso fraco, mas sincero, e disse que não precisava de motorista, que ela mesma levava as malas. Os dois combinaram os detalhes e se despediram. E quando Beatriz desligou o telefone, ficou olhando para a tela por um longo tempo, o coração batendo forte no peito, uma mistura de gratidão, nervosismo
e uma pontinha de esperança que ela tentava a todo custo ignorar. Os dias seguintes foram uma correria só para Beatriz. Ela precisou encaixotar todas as suas coisas, separar o que ia levar para a casa de Fernando e o que ia deixar guardado em um depósito que o próprio condomínio tinha disponibilizado para os moradores. Foi estranho ver o apartamento ficando vazio aos poucos. As paredes nuas sem os quadros, as estantes sem os livros, a cozinha sem os utensílios que ela tinha juntado com tanto carinho ao longo dos anos. Cada caixa que ela fechava parecia carregar um pedacinho da vida dela. E mesmo sabendo que era temporário, Beatriz não conseguia evitar aquele aperto no peito toda vez que olhava ao redor e via o lugar que ela tanto amava se transformando em um espaço vazio e sem vida. Na manhã do sábado, Beatriz acordou cedo e tomou um banho demorado, tentando relaxar os músculos tensos e acalmar os pensamentos que não paravam de girar na cabeça dela. Ela tinha separado 2 malas grandes com roupas e objetos pessoais, o notebook, que era sua ferramenta de trabalho, e uma caixa com algumas coisas que ela não queria deixar no depósito, como álbuns de fotos antigas e lembranças da infância. Olhou uma última vez para o apartamento vazio, respirou fundo e fechou a porta sabendo que só voltaria dali há pelo menos 2 meses. O elevador desceu devagar e Beatriz aproveitou aqueles segundos para tentar controlar a ansiedade que apertava o estômago dela. Não era só por causa da mudança forçada, era principalmente por saber que dali a pouco ela estaria na casa de Fernando, morando com ele, dividindo o mesmo teto que o homem por quem ela era apaixonada há tantos anos. O táxi levou cerca de 40 minutos para chegar ao bairro onde Fernando morava, uma região nobre da cidade com ruas arborizadas e casas enormes escondidas atrás de muros altos e portões imponentes. Beatriz já tinha ido lá algumas vezes ao longo dos anos, em festas de aniversário ou churrascos que Fernando organizava para os amigos, mas nunca tinha prestado muita atenção nos detalhes, porque sempre estava cercada de outras pessoas. Agora sozinha no banco de trás do táxi, ela observava tudo com outros olhos, tentando gravar cada detalhe daquele lugar que seria sua casa temporária. O motorista parou em frente a um portão grande de ferro trabalhado e Beatriz sentiu o coração acelerar quando viu a câmera de segurança se mover em direção ao carro. Ela informou seu nome pelo interfone e poucos segundos depois o portão começou a se abrir lentamente, revelando uma entrada larga de pedras portuguesas que serpenteava por um jardim muito bem cuidado. O táxi seguiu pelo caminho até parar em frente à porta principal da casa, e Beatriz ficou ali por alguns segundos apenas admirando a construção. Era uma mansão linda, mas não daquele jeito ostensivo que parece querer esfregar riqueza na cara dos outros. As paredes eram de um tom claro, que combinava com as pedras do jardim. As janelas grandes deixavam entrar muita luz natural, e a varanda ampla tinha cadeiras de madeira que pareciam convidar qualquer pessoa a sentar e ficar ali por horas. Era uma casa que transmitia aconchego, apesar do tamanho, e Beatriz se pegou pensando que combinava muito com a personalidade de Fernando, que sempre foi uma pessoa simples, apesar de todo o dinheiro da família. A porta da frente se abriu antes mesmo que Beatriz tivesse tempo de pagar o taxista, e Fernando apareceu com aquele sorriso largo que ela conhecia tão bem. Ele estava vestido de forma casual, uma calça jeans e uma camiseta azul marinho, que destacava os ombros largos e os olhos escuros que Beatriz tanto amava em segredo. Ele desceu os degraus da entrada quase correndo e foi direto ajudá-la com as malas, sem dar chance para ela carregar nada sozinha. O taxista olhou para a cena com uma expressão curiosa, provavelmente tentando entender a relação entre aquela moça simples e o dono daquela mansão. Mas Beatriz nem prestou atenção, porque estava ocupada demais, tentando controlar as batidas do próprio coração, enquanto Fernando se aproximava dela com aquele jeito carinhoso de sempre. Ele a abraçou forte assim que ela saiu do carro, um daqueles abraços demorados que parecem dizer mais do que qualquer palavra conseguiria expressar. Beatriz fechou os olhos e se permitiu ficar ali por alguns segundos, sentindo o perfume dele que ela conhecia de cor, o calor do corpo dele contra o dela,
a segurança que ela sempre sentia quando estava perto de Fernando. Quando se separaram, ele segurou ela pelos ombros e olhou bem no rosto dela, perguntando se estava tudo bem e se ela precisava de alguma coisa. Beatriz sorriu e disse que estava bem, só um pouco cansada por causa da correria dos últimos dias, e Fernando acenou com a cabeça em compreensão antes de pegar as malas dela e fazer sinal para que ela o seguisse para dentro da casa. O interior da mansão era ainda mais bonito do que Beatriz lembrava. A sala de estar era ampla e iluminada, com sofás grandes e confortáveis em tons neutros, uma lareira de pedra que provavelmente era uma delícia nos dias frios e prateleiras cheias de livros que mostravam que ali morava alguém que gostava de ler. As paredes tinham alguns quadros de arte que pareciam caros, mas não eram exagerados, e havia plantas espalhadas pelos cantos que davam vida ao ambiente. Fernando foi guiando Beatriz pela casa, enquanto explicava onde ficava cada cômodo. A cozinha enorme com bancadas de mármore, a sala de jantar com uma mesa que cabia pelo menos 12 pessoas, o escritório onde ele trabalhava quando não ia para a empresa. Beatriz ouvia tudo com atenção, tentando memorizar o caminho para não se perder depois, e ao mesmo tempo admirando como tudo ali era bonito sem ser pretensioso. Quando chegaram ao segundo andar, Fernando parou em frente a uma porta de madeira clara e disse que aquele seria o quarto dela. Ele abriu a porta e fez um gesto para que ela entrasse primeiro, e Beatriz precisou segurar uma exclamação de surpresa quando viu o espaço. Era uma suíte completa, com uma cama de casal coberta por lençóis brancos que pareciam uma nuvem, um guarda-roupa embutido grande o suficiente para guardar muito mais roupas do que ela tinha trazido, uma escrivaninha perto da janela, que seria perfeita para ela trabalhar, e um banheiro privativo com banheira e tudo mais. A janela dava para o jardim dos fundos, e a vista era de um gramado verde com algumas árvores frutíferas e uma piscina que brilhava sob o sol da manhã. Beatriz ficou parada no meio do quarto olhando tudo, sem conseguir acreditar que aquele lugar seria dela pelos próximos meses. Fernando colocou as malas dela perto do guarda-roupa e disse para ela ficar à vontade, que aquele espaço era dela agora e que ela podia mudar qualquer coisa que quisesse. Trocar a decoração, colocar suas coisas, fazer o que fosse preciso para se sentir em casa. Beatriz agradeceu com a voz um pouco embargada, emocionada com tanto cuidado, e Fernando sorriu dizendo que não precisava agradecer nada, que era o mínimo que ele podia fazer por ela. Ele disse também que ia deixar ela descansar um pouco e se acomodar, mas que o almoço seria servido em 1 hora e que ele fazia questão de que ela descesse para comer com ele. Beatriz concordou com um aceno de cabeça, e Fernando saiu do quarto fechando a porta com cuidado atrás de si. Sozinha naquele espaço enorme, Beatriz se sentou na beirada da cama e deixou os olhos vagarem pelo quarto mais uma vez. Tudo ali era tão diferente do apartamento pequeno que ela tinha deixado para trás, tão luxuoso e confortável que parecia até um sonho. Ela se pegou pensando em como ia ser a convivência com Fernando dali para frente. Os cafés da manhã juntos, as noites assistindo televisão, as conversas na varanda. Uma parte dela estava com medo, muito medo na verdade, de acabar se entregando e deixar transparecer o que sentia por ele. Mas outra parte, uma parte pequena e teimosa que ela tentava calar sem sucesso, estava feliz por estar ali, por ter essa chance de ficar perto dele mesmo que fosse só como amiga. Beatriz respirou fundo, se levantou da cama e começou a desfazer as malas, decidida a aproveitar aquele tempo da melhor forma possível e a manter seus sentimentos bem guardados no lugar mais profundo do coração. Os primeiros dias na casa de Fernando foram uma mistura de adaptação e descobertas para Beatriz. Ela acordava cedo por costume, o corpo ainda programado para a rotina do apartamento antigo, e descia as escadas com cuidado para não fazer barulho, achando que Fernando ainda estaria dormindo. Mas, para sua surpresa, ele também era de acordar cedo, e na segunda manhã que ela passou ali, encontrou ele já na cozinha preparando café. A cena era quase surreal de tão bonita. Fernando de costas para ela, descalço, vestindo uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca simples, mexendo em alguma coisa no fogão, enquanto a cafeteira fazia aquele barulho característico de quando o café está ficando pronto.
Beatriz ficou parada na porta por alguns segundos, apenas observando, o coração batendo um pouco mais rápido do que deveria, até que ele se virou e abriu aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Fernando fez questão de que ela se sentasse na bancada da cozinha enquanto ele terminava de preparar o café da manhã. E não era um café simples, não. Era uma mesa completa com pão fresco que ele tinha comprado na padaria do bairro, manteiga, geleia de morango, queijo, presunto, frutas cortadas em pedacinhos e ovos mexidos que ele mesmo tinha feito. Beatriz protestou dizendo que ele não precisava de todo aquele trabalho, que ela podia muito bem comer só uma torrada com café. Mas Fernando balançou a cabeça e disse que enquanto ela estivesse morando ali, ele ia tratá-la como merecia ser tratada. E assim foi estabelecido um ritual que se repetiu todos os dias seguintes. Os dois acordavam cedo, preparavam o café juntos e sentavam para comer conversando sobre os planos do dia, sobre trabalho, sobre qualquer coisa que viesse à mente. Eram momentos simples, mas que faziam Beatriz se sentir especial de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Na quarta-feira daquela primeira semana, Fernando apareceu no quarto dela com uma surpresa. Beatriz estava sentada na escrivaninha, trabalhando em um projeto quando ouviu batidas na porta. E quando disse para entrar, ele apareceu carregando uma cadeira de escritório nova, daquelas ergonômicas que custam uma fortuna. Beatriz arregalou os olhos e perguntou o que era aquilo, e Fernando explicou que tinha percebido que a cadeira do quarto não era adequada para ela ficar trabalhando o dia inteiro, e que não queria que ela tivesse problemas de coluna por causa de uma cadeira ruim. Beatriz tentou recusar, disse que a cadeira antiga estava boa, que ele não precisava gastar dinheiro com isso. Mas Fernando já estava montando a cadeira nova no lugar da antiga, ignorando completamente os protestos dela, e quando terminou, fez ela sentar para testar e perguntou se estava confortável. Beatriz teve que admitir que era a cadeira mais confortável em que ela já tinha sentado na vida, e Fernando sorriu satisfeito, dizendo que era isso que importava. Conforme os dias foram passando, uma rotina confortável foi se estabelecendo entre os dois. Fernando trabalhava de casa algumas vezes por semana, e nesses dias ele ficava no escritório dele, que era no andar de baixo. Mas aparecia de tempos em tempos no quarto de Beatriz para ver se ela precisava de alguma coisa. Às vezes trazia um copo de suco, às vezes um pedaço de bolo que a empregada tinha feito. Às vezes só aparecia para conversar um pouco e distrair ela do trabalho. Beatriz fingia que aquelas interrupções a atrapalhavam. Reclamava brincando que ele não ia deixar ela entregar os projetos no prazo, mas na verdade adorava cada segundo que passava com ele. Eram nesses pequenos momentos que ela percebia como Fernando era atencioso, como ele prestava atenção nos detalhes, como ele se preocupava genuinamente com o bem-estar dela. As noites eram ainda melhores. Depois do jantar que eles faziam juntos na cozinha, conversando sobre como tinha sido o dia de cada um, os dois tinham desenvolvido o hábito de ir para a sala assistir alguma coisa na televisão. Fernando tinha uma daquelas televisões enormes de última geração e um sofá tão macio que parecia que a gente estava sentando em uma nuvem. Eles escolhiam juntos o que assistir, às vezes um filme, às vezes uma série, às vezes um documentário que algum dos dois queria ver. E ali ficavam por horas, lado a lado naquele sofá enorme, às vezes comentando sobre o que estava passando na tela, às vezes apenas em silêncio, aproveitando a companhia um do outro. Beatriz tinha que se controlar para não ficar olhando demais para Fernando nesses momentos, para não deixar transparecer o quanto ela gostava de estar ali com ele, tão perto que às vezes os braços dele se encostavam e ela sentia um arrepio percorrer o corpo inteiro. Uma noite, cerca de uma semana depois que Beatriz tinha chegado, os dois estavam assistindo um filme de comédia romântica que ela tinha escolhido. Era um daqueles filmes bobos, mas gostosos de assistir, com final feliz garantido e cenas que faziam a gente rir e suspirar ao mesmo tempo. Em determinado momento, a protagonista do filme confessou que era apaixonada pelo melhor amigo, e Beatriz sentiu o rosto esquentar como se alguém tivesse apontado um holofote para ela. Ela rezou para que Fernando não tivesse percebido a reação dela, mas quando olhou de canto de olho,
viu que ele estava olhando para ela com uma expressão estranha no rosto, quase como se estivesse pensando em alguma coisa muito distante. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo e Beatriz sentiu o coração disparar no peito. Mas então Fernando desviou o olhar de volta para a televisão e o momento passou. Naquela noite, depois que o filme terminou e cada um foi para o seu quarto, Beatriz ficou deitada na cama, olhando para o teto por muito tempo sem conseguir dormir. Ela ficava repassando na mente aquele olhar que Fernando tinha dado para ela durante o filme, tentando entender o que significava, se era só impressão dela ou se tinha alguma coisa ali que ela estava com medo demais de nomear. Ela se perguntava se estava sendo boba em alimentar esperanças, se estava vendo coisas onde não tinha nada, se estava deixando os sentimentos dela turvarem a realidade. Afinal, Fernando era seu amigo há tantos anos e nunca tinha dado nenhum sinal de que sentia algo mais por ela. Provavelmente ela estava imaginando coisas, criando histórias na cabeça que não existiam na vida real. Mas mesmo assim, mesmo tentando se convencer de que era tudo coisa da imaginação dela, Beatriz não conseguiu evitar de dormir com um sorriso bobo nos lábios naquela noite. Fernando, por sua vez, também estava tendo dificuldades para dormir no quarto dele do outro lado do corredor. Ele ficava pensando em Beatriz, em como era bom ter ela por perto, em como a casa que antes parecia grande demais agora estava cheia de vida e de alegria por causa da presença dela. Ele pensava nos cafés da manhã juntos, nas risadas que ela dava quando ele contava alguma piada boba, no jeito que ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada trabalhando, no perfume suave que ficava no ar quando ela passava. Eram pensamentos que ele nunca tinha tido antes sobre Beatriz, pelo menos não de forma tão intensa, e isso estava deixando ele confuso. Ela era sua melhor amiga, a pessoa em quem ele mais confiava no mundo, e ele sempre tinha valorizado essa amizade acima de tudo. Mas agora, com ela ali tão perto todos os dias, Fernando estava começando a perceber que talvez, só talvez, o que ele sentia por ela fosse muito mais do que simples amizade. Era um domingo ensolarado quando o celular de Fernando tocou logo cedo, enquanto os dois ainda estavam terminando o café da manhã na cozinha. Beatriz viu ele olhar para a tela e sorrir antes de atender. E pela forma carinhosa como ele falou, ela logo entendeu que era a mãe dele do outro lado da linha. Fernando conversou por alguns minutos, respondendo perguntas sobre como estava, se estava se alimentando direito, se estava trabalhando demais, todas aquelas coisas que mães perguntam quando se preocupam com os filhos. Em determinado momento, Beatriz ouviu ele mencionar o nome dela na conversa e sentiu o rosto esquentar um pouco quando percebeu que estava sendo assunto entre mãe e filho. Quando Fernando desligou o telefone, ele tinha um sorriso meio travesso no rosto, daqueles que indicavam que alguma coisa estava para acontecer. Ele contou para Beatriz que os pais dele tinham acabado de chegar de uma viagem que fizeram para o exterior e queriam visitar ele naquele mesmo dia. Dona Carmen, a mãe de Fernando, tinha feito questão de dizer que queria conhecer pessoalmente a famosa Beatriz, de quem ela tanto ouvia falar há anos, mas nunca tinha tido a oportunidade de encontrar direito. Beatriz sentiu o estômago dar uma cambalhota de nervosismo quando ouviu isso. Ela já tinha visto os pais de Fernando algumas vezes ao longo dos anos, em festas e eventos, mas sempre de longe. Nunca tinha conversado com eles de verdade. E agora, ela ia ter que enfrentar um almoço inteiro com os dois, morando na casa do filho deles, sem saber direito como se comportar ou o que dizer. E se eles achassem que ela estava se aproveitando de Fernando? E se pensassem que ela era algum tipo de interesseira, querendo dar o golpe no filho rico deles? Fernando percebeu na hora que Beatriz estava ficando nervosa e se aproximou dela, colocando a mão no ombro dela de forma tranquilizadora. Ele disse para ela não se preocupar, que os pais dele eram pessoas simples apesar do dinheiro, e que com certeza iam adorar ela. Disse também que a mãe dele já tinha uma simpatia enorme por Beatriz só de ouvir as histórias que ele contava, e que ela não precisava fazer nada de especial, era só ser ela mesma. Beatriz tentou acreditar nas palavras dele, mas o nervosismo não diminuiu nem um pouco nas horas seguintes. Ela subiu para o quarto e passou um tempo considerável escolhendo uma roupa adequada,
Algo que não fosse formal demais, mas também não fosse casual demais. Algo que mostrasse que ela tinha se esforçado, sem parecer que estava tentando impressionar. No final, optou por um vestido simples de cor clara que ela gostava muito e que Fernando já tinha elogiado uma vez, e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo que deixava o rosto dela mais delicado. Quando a campainha tocou por volta do meio-dia, Beatriz sentiu o coração acelerar de um jeito quase doloroso. Ela estava na sala quando Fernando foi abrir a porta e se levantou do sofá, alisando o vestido com as mãos suadas de nervosismo. A primeira pessoa a entrar foi Dona Carmen, uma mulher elegante de cabelos grisalhos cortados na altura dos ombros, olhos castanhos muito parecidos com os de Fernando, e um sorriso acolhedor que iluminou o rosto inteiro quando ela viu Beatriz parada ali. Atrás dela veio seu Antônio, um homem alto de postura imponente, cabelos brancos penteados para trás e uma expressão séria que se suavizou quando ele também avistou a jovem na sala. Beatriz mal teve tempo de se preparar antes de Dona Carmen atravessar a sala em passos rápidos e puxar ela para um abraço apertado, como se as duas fossem velhas conhecidas que não se viam há anos. Dona Carmen se afastou um pouco para olhar Beatriz de cima a baixo, segurando ela pelos ombros, e disse com uma voz cheia de carinho que ela era ainda mais bonita do que Fernando tinha descrito. Beatriz sentiu o rosto inteiro esquentar com o elogio e não soube o que responder, mas Dona Carmen não pareceu se importar com o silêncio dela. Ela continuou falando, dizendo que já conhecia Beatriz de nome há anos, que Fernando vivia contando histórias sobre a melhor amiga maravilhosa que ele tinha, e que ela sempre quis conhecer pessoalmente a moça que fazia o filho dela sorrir daquele jeito. Seu Antônio se aproximou também e cumprimentou Beatriz com um aperto de mão firme, mas gentil, dizendo que era um prazer finalmente conhecer ela e que esperava que estivesse sendo bem tratada naquela casa. Beatriz conseguiu murmurar que estava assim, que Fernando estava sendo muito gentil com ela, e seu Antônio acenou com a cabeça satisfeito. O almoço foi servido na sala de jantar, uma mesa farta preparada pela empregada de Fernando, com diversos pratos que Dona Carmen tinha pedido, especialmente por saber que eram os preferidos do filho. A conversa fluiu de forma muito mais natural do que Beatriz esperava, principalmente porque Dona Carmen fazia questão de incluir ela em todos os assuntos. Ela perguntou sobre o trabalho de Beatriz como designer, mostrou interesse genuíno em saber como funcionava o mercado freelancer, quis ver alguns dos projetos que ela tinha feito. Beatriz foi perdendo a timidez aos poucos, conforme percebia que aquela mulher realmente estava interessada no que ela tinha a dizer, e não estava apenas sendo educada por obrigação. Seu Antônio também participava da conversa, fazendo comentários espirituosos de vez em quando, que faziam todo mundo rir, e Beatriz começou a entender de onde Fernando tinha herdado aquele senso de humor afiado que ela tanto gostava. Em determinado momento do almoço, Beatriz percebeu que Dona Carmen e seu Antônio trocaram um olhar entre si, daqueles olhares de casal que parece uma conversa inteira sem palavras. Ela não entendeu na hora o que aquilo significava, mas continuou comendo e conversando normalmente. O que ela não sabia era que os dois tinham percebido algo que nem Fernando, nem Beatriz pareciam ter consciência ainda. A forma como Fernando olhava para Beatriz quando ela estava falando, a forma como ele se inclinava na direção dela quando ela contava alguma coisa, a forma como os olhos dele brilhavam de um jeito especial toda vez que ela sorria. Dona Carmen conhecia o filho bem demais para não reconhecer aquele brilho. E seu Antônio, apesar de ser um homem mais reservado, também tinha notado que tinha algo diferente ali. Os dois trocaram um sorriso discreto entre si, satisfeitos com o que estavam vendo. Depois do almoço, enquanto Fernando foi até a cozinha buscar a sobremesa, Dona Carmen aproveitou para se aproximar de Beatriz e puxar conversa de forma mais íntima. Ela disse que estava muito feliz em conhecer Beatriz e que podia ver por que Fernando gostava tanto dela. Disse também que a casa do filho parecia muito mais viva com ela ali, mais alegre, mais cheia de luz. Beatriz não soube o que responder e ficou olhando para as próprias mãos sem graça, mas Dona Carmen continuou dizendo que ela era muito bem-vinda naquela família
e que esperava que ela se sentisse à vontade para visitá-lo sempre que quisesse. Beatriz agradeceu com a voz um pouco embargada, tocada pela gentileza daquela mulher que mal a conhecia, mas já a estava tratando com tanto carinho. Quando Fernando voltou com a sobremesa, encontrou a mãe e Beatriz conversando baixinho e sorrindo uma para a outra, e sentiu o coração encher de uma alegria que ele não conseguia explicar direito. Ele serviu os pratos e se sentou ao lado de Beatriz. E Dona Carmen não deixou de notar como o filho escolheu aquele lugar específico, mesmo tendo outras cadeiras vazias na mesa. O resto da tarde passou de forma agradável, com mais conversa e risadas. E quando os pais de Fernando finalmente foram embora no final da tarde, Dona Carmen abraçou Beatriz mais uma vez e sussurrou no ouvido dela que ela era uma menina especial. Na porta de casa, antes de entrar no carro, ela puxou Fernando de lado e disse baixinho para ele não ser bobo. Ele franziu a testa sem entender, e Dona Carmen apenas sorriu e entrou no carro, deixando o filho com aquela frase enigmática martelando na cabeça pelo resto da noite. Naquela noite, depois que a casa ficou em silêncio, Fernando foi até a varanda dos fundos e ficou ali parado olhando as estrelas por um longo tempo. Ele pensava nas palavras da mãe, no olhar que os pais tinham trocado durante o almoço, na forma como Dona Carmen tinha tratado Beatriz, como se ela já fizesse parte da família. Ele pensava em Beatriz, em como ela tinha ficado linda naquele vestido, em como o sorriso dela iluminava qualquer ambiente, em como ele se sentia completo quando estava perto dela. E foi ali, sozinho naquela varanda sob o céu estrelado, que Fernando finalmente admitiu para si mesmo o que o coração dele já sabia há algum tempo. Ele estava apaixonado por Beatriz. Não era só amizade, não era só carinho de amigo, era algo muito maior e mais intenso do que qualquer coisa que ele já tinha sentido antes. A pergunta que ficava agora era o que fazer com esse sentimento. Como agir sem correr o risco de perder a amizade mais importante da vida dele. 2 semanas tinham se passado desde que Beatriz chegou na casa de Fernando. E a convivência entre os dois estava cada dia mais natural e confortável. Eles tinham desenvolvido uma sintonia que ia além da amizade de anos, uma conexão que se manifestava em pequenos gestos e olhares que nenhum dos dois conseguia explicar direito. Fernando se pegava inventando desculpas para ficar perto de Beatriz, e ela se pegava contando as horas, até o momento em que eles iam se encontrar na cozinha, para o café da manhã, ou na sala para assistir televisão à noite. Era como se a presença um do outro tivesse se tornado essencial. Como se respirar ficasse mais fácil quando estavam juntos. Mas nenhum dos dois tinha coragem de falar sobre isso, de colocar em palavras o que estava acontecendo entre eles, porque ambos tinham medo de quebrar aquele equilíbrio delicado que tinham construído. Era uma noite de sexta-feira, dessas noites gostosas de fim de semana, em que a gente não tem compromisso no dia seguinte e pode ficar acordado até tarde sem culpa. O jantar tinha sido mais cedo, uma pizza que Fernando pediu de delivery, porque nenhum dos dois estava com vontade de cozinhar, e depois de comerem na cozinha conversando sobre amenidades, os dois foram para a varanda dos fundos. Era o lugar preferido de Beatriz naquela casa, uma varanda ampla com cadeiras confortáveis, vista para o jardim iluminado por luzes discretas, e uma sensação de paz que ela nunca tinha encontrado em nenhum outro lugar. Fernando tinha trazido uma garrafa de vinho e 2 taças, e os dois se acomodaram nas cadeiras lado a lado, aproveitando a brisa suave da noite enquanto conversavam sobre a vida. A conversa começou leve, sobre trabalho e projetos, sobre as novidades da família de cada um, sobre planos para o futuro. Mas aos poucos foi ficando mais profunda, mais íntima, daquele tipo de conversa que só acontece quando 2 pessoas se sentem completamente à vontade uma com a outra. Beatriz contou sobre os sonhos que tinha para a carreira, sobre como queria um dia ter seu próprio estúdio de design, sobre como às vezes se sentia insegura achando que não era boa o suficiente. Fernando ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos nela com uma intensidade que fazia o coração de Beatriz bater mais forte. E quando ela terminou de falar, ele disse que ela era uma das pessoas mais talentosas e determinadas que ele conhecia,
e que não tinha dúvidas de que ela ia realizar todos os sonhos dela. Beatriz sentiu os olhos marejarem com as palavras dele, tocada pela sinceridade que ela conseguia ver no olhar de Fernando. Então foi a vez dele de se abrir, de falar sobre coisas que ele normalmente guardava só para si. Fernando contou sobre a pressão que sentia por ser o herdeiro da empresa da família, sobre como às vezes se perguntava se as pessoas gostavam dele de verdade ou só pelo dinheiro, sobre o relacionamento anterior que tinha terminado mal e deixado ele com medo de se envolver de novo. Beatriz ouviu cada palavra com o coração apertado, porque ela sabia exatamente de qual relacionamento ele estava falando. Renata, a ex-namorada que tinha ficado com Fernando por 2 anos antes de terminar de forma dolorosa. Beatriz nunca tinha gostado daquela mulher. Sempre desconfiou que ela estava mais interessada na conta bancária de Fernando do que nele de verdade. E quando os dois terminaram, ela tinha ficado aliviada pelo amigo, mesmo que nunca tivesse dito isso em voz alta. O vinho foi baixando na garrafa enquanto a conversa continuava, e em determinado momento, Fernando se levantou da cadeira dele e foi sentar na mesma espreguiçadeira que Beatriz estava, ali pertinho dela, os corpos quase se tocando. Ela sentiu o coração disparar com a proximidade, sentiu o perfume dele invadir os sentidos dela, sentiu uma eletricidade no ar que parecia estar prestes a explodir a qualquer momento. Fernando ficou olhando para ela por alguns segundos em silêncio, os olhos escuros percorrendo o rosto dela, como se estivesse memorizando cada detalhe, e então ele levantou a mão devagar e tocou o rosto de Beatriz com uma delicadeza que fez ela prender a respiração. Os dedos dele traçaram uma linha suave pela bochecha dela, pela linha do maxilar, até chegar ao queixo, e ele inclinou o rosto dela gentilmente na direção do dele. Beatriz sabia o que estava para acontecer. Via nos olhos de Fernando a mesma coisa que ela sentia há anos, aquele desejo contido que finalmente estava transbordando para fora. Ela podia ter se afastado, podia ter inventado uma desculpa e fugido dali, mas não conseguiu se mover. Estava hipnotizada pelo olhar dele, pelo toque suave dos dedos dele na pele dela, pela certeza de que aquele momento era inevitável desde o primeiro dia em que ela pisou naquela casa. Fernando se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse, mas Beatriz não se moveu, e então os lábios dele encontraram os dela em um beijo suave, delicado, cheio de um carinho que dizia mais do que qualquer palavra conseguiria expressar. Era um beijo de descoberta, de confissão, de promessa. Beatriz correspondeu por alguns segundos, deixando-se levar pela sensação maravilhosa de finalmente ter os lábios de Fernando nos dela. Mas então a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria, e ela se afastou abruptamente, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Fernando ficou confuso com a reação dela. Tentou se aproximar de novo, mas Beatriz colocou a mão no peito dele para mantê-lo à distância. A voz dela saiu tremida, embargada quando ela finalmente conseguiu falar. "Tenho medo", ela admitiu, e as lágrimas que ela estava segurando escorreram pelo rosto dela. Fernando sentiu o coração apertar ao ver ela daquele jeito, tão vulnerável e assustada, e ele parou imediatamente de tentar se aproximar. Em vez disso, ele segurou as mãos dela entre as dele e olhou bem fundo nos olhos dela, esperando que ela continuasse. Beatriz respirou fundo algumas vezes, tentando se acalmar, tentando encontrar as palavras para explicar o que estava sentindo. E então, devagar, ela começou a falar. Disse que tinha medo de estragar a amizade deles, que Fernando era a pessoa mais importante da vida dela, e que ela não suportaria perder ele. Disse que tinha medo de não ser suficiente para ele, de não estar à altura das mulheres sofisticadas que ele costumava namorar, de ele perceber depois de um tempo que ela era só uma garota simples demais para alguém como ele. E por fim, com a voz quase inaudível de tão baixa, ela confessou que nunca tinha estado com ninguém, que era virgem aos 24 anos, porque nunca tinha encontrado alguém que fizesse ela se sentir segura o suficiente para dar esse passo. Fernando ouviu cada palavra em silêncio, o coração doendo pelo medo que ele via nos olhos dela, pela insegurança que ela carregava há tanto tempo sem ele saber. Quando ela terminou de falar,
Fernando apertou as mãos dela com mais força e começou a falar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Ele disse que nunca, em hipótese alguma, faria qualquer coisa que ela não quisesse. Disse que ela era a pessoa mais especial que ele já tinha conhecido na vida, mais especial do que qualquer outra mulher que ele já tinha ficado, e que ele se sentia um idiota por ter demorado tanto tempo para perceber isso. Disse que a amizade deles era a coisa mais preciosa que ele tinha, e que se ela não quisesse ir adiante, ele respeitaria completamente, porque preferia ter ela como amiga do que não ter ela de forma nenhuma. Mas disse também que o que ele sentia por ela era muito maior do que amizade, que ele estava apaixonado por ela de verdade e que queria ter a chance de mostrar isso para ela todos os dias se ela deixasse. Beatriz ficou olhando para Fernando por um longo momento, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, mas agora misturadas com algo que parecia esperança. Ela viu nos olhos dele a sinceridade de cada palavra que ele tinha dito. Viu o carinho, viu o amor que ela sempre sonhou em encontrar, mas nunca acreditou que merecesse. E ali, naquela varanda sob o céu estrelado, ela tomou uma decisão. Ela se inclinou na direção dele e o beijou, dessa vez sem se afastar, sem fugir, sem medo. Era um beijo mais intenso que o primeiro, cheio de todo o sentimento que os dois tinham guardado por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ficaram de testa encostada um no outro, os corações batendo no mesmo ritmo acelerado, os dois sorrindo feito bobos porque sabiam que alguma coisa muito especial tinha acabado de começar entre eles. A partir daquela noite na varanda, tudo mudou entre Fernando e Beatriz. Eles não eram mais apenas amigos que moravam juntos. Eram duas pessoas que tinham finalmente admitido o que sentiam uma pela outra e estavam dispostas a construir algo real e verdadeiro. Mas Fernando fez questão de deixar claro desde o primeiro momento que eles iriam no ritmo de Beatriz, que ele não tinha pressa nenhuma, e que ela podia ditar cada passo daquele relacionamento. Ele sabia do medo que ela sentia, sabia da insegurança que ela carregava, e a última coisa que ele queria era fazer ela se sentir pressionada de qualquer forma. Beatriz ficou emocionada com a paciência dele, com o cuidado que ele demonstrava em cada gesto, e foi se abrindo aos poucos, deixando as defesas caírem uma por uma conforme percebia que estava segura nos braços dele. Os primeiros dias como casal foram cheios de descobertas pequenas, mas significativas. O café da manhã agora incluía beijos de bom dia que deixavam Beatriz com as bochechas vermelhas e o coração acelerado. As noites no sofá assistindo televisão agora eram acompanhadas de chamegos, de carícias no cabelo, de abraços demorados que faziam ela se sentir a pessoa mais amada do mundo. Fernando tinha o hábito de pegar na mão dela sempre que estavam andando pela casa, como se não conseguisse ficar perto dela sem tocá-la de alguma forma, e Beatriz se pegava sorrindo à toa várias vezes ao dia, só de lembrar que aquilo tudo era real e não um sonho. Ela nunca imaginou que ser amada pudesse ser tão bom assim, tão leve e ao mesmo tempo tão intenso. Fernando começou a fazer pequenas surpresas para Beatriz, que mostravam o quanto ele prestava atenção nela. Um dia ela chegou no quarto depois de trabalhar e encontrou um buquê de flores na escrivaninha, com um bilhete escrito à mão que dizia apenas que ele estava feliz por ela existir. Outro dia, ele preparou um jantar especial só para os dois, com velas e música ambiente, mesmo sendo uma terça-feira comum sem nenhuma data comemorativa. Ele disse que não precisava de motivo especial para celebrar ela, que todo dia era especial desde que ela tinha entrado na vida dele. Beatriz chorou com aquelas palavras. Chorou de felicidade e de gratidão por ter encontrado alguém que a tratava daquela forma, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. As semanas foram passando e o relacionamento foi amadurecendo de forma natural e bonita. Beatriz foi perdendo o medo aos poucos, foi se permitindo confiar cada vez mais em Fernando, foi acreditando que talvez ela merecesse sim aquele amor todo que ele oferecia de forma tão generosa. Eles conversavam sobre tudo, sobre o passado de cada um, sobre os sonhos para o futuro, sobre medos e inseguranças que guardavam no fundo do coração.
Fernando contou detalhes do relacionamento com Renata que ele nunca tinha contado para ninguém, sobre como ela tinha feito ele se sentir usado quando descobriu que ela só estava com ele pelo dinheiro. Beatriz contou sobre a infância simples no interior, sobre o pai que tinha ido embora quando ela era criança, sobre as dificuldades que a mãe enfrentou para criar ela sozinha. Cada conversa os aproximava mais. Cada segredo compartilhado fortalecia a conexão entre eles. Dona Carmen ligava pelo menos 3 vezes por semana para saber como as coisas estavam, e Fernando percebeu que a mãe fazia questão de falar com Beatriz também em todas as ligações. As duas tinham desenvolvido uma amizade própria que ia além da relação de Fernando. Conversavam sobre receitas de bolo, sobre novelas que estavam assistindo, sobre a vida de forma geral. Dona Carmen tratava Beatriz como se ela já fosse da família. Perguntava sobre o trabalho dela, sobre a saúde, dava conselhos maternais que faziam Beatriz sentir saudade da própria mãe, que morava tão longe. Em uma das ligações, Dona Carmen disse que estava muito feliz pelo filho ter finalmente encontrado alguém de verdade. Alguém que amava ele pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Beatriz ficou sem palavras na hora, mas sentiu o coração encher de um carinho imenso por aquela mulher que tinha a acolhido tão de braços abertos. Um mês depois daquela primeira noite na varanda, Fernando levou Beatriz para conhecer a empresa da família. Ela já tinha ouvido falar muito sobre a construtora ao longo dos anos, mas nunca tinha pisado lá dentro. Fernando fez questão de apresentar ela para todo mundo, desde os funcionários da recepção até os diretores que trabalhavam diretamente com ele, e em nenhum momento ele escondeu que ela era a namorada dele. Beatriz ficou nervosa no começo, com medo de ser julgada ou de não ser bem recebida, mas todos trataram ela com muito respeito e simpatia. Fernando mostrou o escritório dele, a sala de reuniões onde decisões importantes eram tomadas, o canteiro de obras de um prédio que estava sendo construído. Beatriz viu como ele era respeitado ali, como os funcionários gostavam dele de verdade, e sentiu um orgulho enorme do homem que ela amava. No caminho de volta para casa naquele dia, Fernando dirigia com uma mão enquanto segurava a mão de Beatriz com a outra. Ele disse que tinha sido o melhor mês da vida dele, que acordar todos os dias sabendo que ela estava ali era a melhor sensação do mundo. Beatriz apertou a mão dele e disse que sentia a mesma coisa, que nunca tinha sido tão feliz como estava sendo naquele período. Ela confessou que às vezes ainda tinha medo de aquilo tudo ser bom demais para ser verdade, medo de acordar um dia e descobrir que era só um sonho. Fernando parou o carro no acostamento, virou para ela e segurou o rosto dela entre as mãos. Disse que não era sonho, que era real, e que ele ia passar o resto da vida provando isso para ela, se fosse preciso. Eles se beijaram ali mesmo, no acostamento da estrada, com o sol se pondo ao fundo e pintando o céu de laranja e rosa. Aquela noite, quando chegaram em casa, os dois ficaram até tarde na varanda, conversando e fazendo planos. Fernando disse que quando a reforma do apartamento de Beatriz terminasse, ele queria que ela pensasse bem antes de ir embora, porque a verdade era que ele não conseguia mais imaginar a casa sem ela ali. Beatriz sentiu o coração apertar com aquelas palavras, não de tristeza, mas de uma emoção tão grande que mal cabia no peito. Ela disse que também não conseguia mais imaginar a vida sem ele, que aquela casa tinha se tornado o lar dela de uma forma que o apartamento nunca tinha sido. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a presença um do outro, sabendo que estavam construindo algo sólido e verdadeiro que tinha potencial para durar a vida inteira. Fernando estava no escritório da construtora em uma tarde de quarta-feira quando a secretária dele bateu na porta e disse que tinha uma mulher querendo falar com ele. Antes que ele pudesse perguntar quem era, a porta se abriu completamente e Renata entrou como se fosse a dona do lugar, com aquele jeito arrogante que ele conhecia tão bem. Ela estava impecável como sempre, cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem feita com precisão, vestido caro que marcava as curvas do corpo, salto alto que fazia um barulho irritante no piso de madeira. Fernando sentiu o estômago revirar ao ver a ex-namorada ali depois de tanto tempo, e se levantou da cadeira mais por reflexo do que por educação,
a expressão dele se fechando em uma máscara de indiferença que ele teve que se esforçar para manter. Renata sorriu daquele jeito calculado que Fernando agora conseguia reconhecer tão facilmente e se aproximou dele tentando parecer sedutora. Ela disse que estava com saudades, que tinha pensado muito nele durante todo esse tempo que ficaram separados e que tinha finalmente percebido o erro que cometeu ao terminar o relacionamento deles. A voz dela era doce como mel, mas Fernando conhecia bem o veneno que se escondia por trás daquela doçura toda. Ele perguntou o que ela queria de verdade, porque sabia que Renata nunca fazia nada sem ter um interesse por trás. E ela fingiu estar ofendida com a desconfiança dele. Disse que só queria uma segunda chance, que tinha mudado, que agora valorizava o que ele era de verdade e não apenas o dinheiro da família. Fernando quase riu com essa última parte, porque era exatamente o dinheiro que ela mais valorizava quando estavam juntos. Ele foi direto e disse que não tinha interesse nenhum em voltar com ela, que aquela parte da vida dele estava completamente encerrada. Disse também que estava com outra pessoa agora, alguém que ele amava de verdade, e que o amava de volta pelo que ele era. Renata pareceu surpresa por um momento, como se não esperasse que ele tivesse seguido em frente tão completamente, mas se recuperou rápido e perguntou quem era a sortuda. Fernando não queria falar de Beatriz para ela, não queria que o nome da namorada dele saísse daquela boca venenosa, então apenas disse que não era da conta dela e pediu para que ela fosse embora. Renata estreitou os olhos de um jeito perigoso, aquele olhar que Fernando conhecia bem e que significava que ela não ia desistir tão fácil. Ela disse que ia descobrir quem era e saiu do escritório batendo a porta com força atrás de si. Nos dias seguintes, Fernando ficou atento, mas tentou não se preocupar demais com a visita de Renata. Ele conhecia a ex bem o suficiente para saber que ela era do tipo que ameaçava, mas raramente cumpria, principalmente quando percebia que não tinha chance de conseguir o que queria. Ele contou para Beatriz sobre o encontro no escritório naquela mesma noite, porque não queria ter segredos com ela, e Beatriz ouviu tudo tentando não demonstrar o quanto aquilo tinha mexido com ela. Ela conhecia Renata de vista. Tinha visto a mulher algumas vezes em eventos, quando ela ainda namorava Fernando, e sempre tinha se sentido completamente insignificante perto dela. Renata era o tipo de mulher que parecia ter saído da capa de uma revista, elegante, sofisticada, confiante, tudo o que Beatriz achava que não era. Fernando percebeu a insegurança nos olhos de Beatriz e fez questão de tranquilizá-la. Disse que Renata não significava nada para ele, que o relacionamento deles tinha sido um erro do começo ao fim, e que ele agradecia todos os dias por ter terminado, porque senão ele não teria tido a chance de ficar com Beatriz. Disse que ela era 1000 vezes mais bonita, mais interessante e mais especial do que Renata jamais tinha sido, e que não existia comparação possível entre as duas. Beatriz tentou acreditar nas palavras dele. Tentou afastar a insegurança que insistia em aparecer, e Fernando a abraçou forte, prometendo que nada nem ninguém ia conseguir estragar o que eles tinham construído juntos. Ela se aninhou nos braços dele, querendo acreditar naquela promessa com todas as forças do coração. O que nenhum dos dois sabia era que Renata já tinha começado a investigar quem era a nova namorada de Fernando. Ela tinha contatos em vários lugares, pessoas que deviam favores para ela ou que estavam dispostas a fazer qualquer coisa por um punhado de dinheiro. E não demorou muito para que ela descobrisse o nome de Beatriz. Quando soube que era a melhor amiga de infância de Fernando, aquela garota sem graça, que ela sempre viu como uma sombra inofensiva, Renata sentiu uma raiva tão grande que precisou se segurar para não quebrar alguma coisa. Como ele podia ter trocado ela, Renata Almeida, uma das mulheres mais desejadas da cidade, por uma designer freelancer que nem carro próprio tinha? Era humilhante, era inaceitável, e Renata decidiu naquele momento que ia fazer alguma coisa para destruir aquele relacionamento. Ela passou alguns dias pensando em como agir, analisando as opções, tentando encontrar a melhor forma de separar Fernando e Beatriz. Pensou em confrontar a garota diretamente, mas descartou essa ideia porque sabia que Fernando ficaria furioso se ela fizesse isso. Pensou em inventar alguma mentira sobre o passado de Beatriz,
mas não conseguiu encontrar nada comprometedor sobre aquela moça certinha que parecia nunca ter feito nada de errado na vida. Foi então que ela teve uma ideia melhor, mais sutil e mais cruel. Ia fazer Beatriz duvidar de Fernando, ia plantar uma semente de desconfiança que cresceria aos poucos até destruir o relacionamento por dentro. Era o plano perfeito, porque assim ela não precisava se expor diretamente e ainda podia fingir inocência quando tudo desmoronasse. Renata conseguiu o número do celular de Beatriz através de um dos contatos dela e começou a mandar mensagens anônimas. A primeira mensagem era simples. Dizia apenas que ela deveria ter cuidado com Fernando, porque ele não era quem ela pensava que era. Beatriz ficou confusa quando recebeu, não reconheceu o número e achou que podia ser engano. Então, ignorou. Mas as mensagens continuaram nos dias seguintes, cada vez mais específicas e perturbadoras. Uma dizia que Fernando estava encontrando com a ex às escondidas. Outra dizia que ele estava usando Beatriz como distração, enquanto resolvia as coisas com o verdadeiro amor da vida dele. Uma terceira incluía uma foto antiga de Fernando e Renata juntos, abraçados e sorrindo, com a legenda dizendo que aquela foto tinha sido tirada há poucos dias. Era mentira, claro, a foto era de anos atrás, mas Beatriz não tinha como saber disso. As mensagens foram abalando Beatriz aos poucos, mesmo ela tentando não acreditar naquelas palavras. Ela sabia que devia confiar em Fernando. Sabia que ele nunca tinha dado motivo para ela duvidar dele, mas a insegurança que ela carregava desde sempre começou a falar mais alto. E se fosse verdade? E se Fernando ainda sentisse alguma coisa por Renata? E se ela, Beatriz, fosse apenas uma distração passageira, enquanto ele não conseguia ter de volta a mulher que realmente amava? As perguntas martelavam na cabeça dela dia e noite, tirando o sono, fazendo ela questionar cada gesto de carinho de Fernando, cada palavra de amor que ele dizia. Ela começou a ficar mais calada, mais distante, e Fernando percebeu que alguma coisa estava errada, mas não conseguia entender o que era. Fernando percebeu que Beatriz estava diferente há alguns dias, mais quieta do que o normal, com um olhar distante que aparecia do nada mesmo quando estavam conversando. Ele tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ela desconversava, dizendo que estava cansada do trabalho ou que não tinha dormido bem. Só que Fernando a conhecia há tempo demais para acreditar naquelas desculpas, e o coração dele apertava cada vez que via ela assim, tão perdida em pensamentos que claramente não eram bons. Ele começou a ficar preocupado de verdade, imaginando 1000 coisas que podiam estar erradas, se perguntando se tinha feito alguma coisa que magoou ela sem perceber. A sensação de impotência era terrível, porque ele queria ajudar, mas não sabia como se ela não se abrisse com ele. Uma noite, depois de mais um jantar em que Beatriz mal tocou na comida e respondeu às perguntas dele com monossílabos, Fernando decidiu que não ia mais aceitar aquele silêncio. Os dois estavam na sala, ela sentada no sofá olhando para o celular com uma expressão estranha no rosto, e ele se aproximou devagar e sentou ao lado dela. Perguntou com a voz mais gentil que conseguiu o que estava acontecendo. Disse que estava preocupado e que precisava saber o que estava deixando ela assim. Beatriz hesitou por um momento, os olhos ainda fixos na tela do celular, e então respirou fundo e estendeu o aparelho para ele ver. Na tela estavam as mensagens que ela vinha recebendo há dias, uma após a outra, cada uma mais cruel que a anterior. Fernando sentiu o sangue ferver nas veias, enquanto lia aquelas palavras mentirosas que alguém tinha escrito para machucar a mulher que ele amava. Beatriz finalmente se abriu e contou tudo. Contou sobre as mensagens, sobre as dúvidas que tinham começado a aparecer na cabeça dela, sobre o medo de estar sendo enganada. A voz dela saiu embargada, cheia de uma dor que ela tinha guardado sozinha por tempo demais, e Fernando sentiu o coração partir ao perceber o quanto ela tinha sofrido calada. Ele segurou as mãos dela e disse que nada daquilo era verdade, que ele não tinha encontrado com Renata nenhuma vez desde o dia que ela apareceu no escritório, que aquela foto era antiga de quando eles ainda namoravam. Disse que alguém estava tentando destruir o relacionamento deles e que ele tinha certeza absoluta de que esse alguém era Renata.
A raiva que ele sentia era tão grande que ele precisou se controlar para não sair naquele momento para tirar satisfações com a ex. Beatriz ouviu as explicações de Fernando e quis acreditar com todas as forças. Mas a insegurança que ela carregava há tanto tempo não ia embora assim tão fácil. Ela perguntou como podia ter certeza, como podia saber que ele estava falando a verdade. E Fernando entendeu que não bastava apenas dizer, ele precisava provar. Ele pegou o próprio celular e mostrou para ela o histórico de ligações e mensagens. Mostrou que não tinha nenhum contato com Renata. Mostrou os lugares onde ele tinha estado nos últimos dias através do GPS do aplicativo. Fez questão de mostrar tudo, de ser completamente transparente, porque queria que ela soubesse que não tinha nada a esconder. Beatriz foi vendo as provas uma por uma e sentiu a vergonha tomar conta quando percebeu que tinha duvidado dele sem motivo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela e ela pediu desculpas por ter sido tão boba. Fernando abraçou ela forte e disse que ela não precisava pedir desculpas, que a culpa era de quem tinha mandado aquelas mensagens maldosas. Ele estava furioso, mais furioso do que tinha ficado em muito tempo, e disse que ia resolver aquela situação de uma vez por todas. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Beatriz pediu para ele não ir atrás de Renata sozinho, porque tinha medo de que as coisas piorassem ainda mais. Fernando concordou relutante, mas disse que não ia deixar aquilo passar, que Renata tinha ido longe demais dessa vez e precisava entender que havia consequências para os atos dela. Ele decidiu então ligar para os pais e contar o que estava acontecendo, porque sabia que eles teriam uma visão mais clara de como lidar com a situação sem criar ainda mais problemas. Dona Carmen atendeu a ligação no terceiro toque e ouviu o filho contar toda a história com uma calma que escondia a fúria que ela sentia por dentro. Quando Fernando terminou de falar, ela disse que ia conversar com o marido e que eles resolveriam aquilo juntos. Seu Antônio, quando soube o que Renata tinha feito, ficou tão irritado quanto a esposa. Ele conhecia a família da moça há anos, tinha negócios com o pai dela em algumas áreas e sabia exatamente como lidar com aquela situação. No dia seguinte, seu Antônio marcou uma reunião com o pai de Renata no escritório dele. Uma reunião que ninguém sabia que ia acontecer, exceto os dois homens envolvidos. Ele explicou com todas as letras o que a filha dele tinha feito, mostrou as mensagens que Fernando tinha encaminhado e deixou claro que se Renata não parasse imediatamente, ele ia repensar todas as parcerias de negócios que existiam entre as duas famílias. O pai de Renata ficou branco quando viu as mensagens e ouviu as ameaças veladas de seu Antônio. Ele sabia que a filha era mimada e às vezes fazia coisas que não deveria, mas não imaginava que ela tinha chegado a esse ponto. Prometeu que ia resolver a situação, que ia ter uma conversa séria com Renata e garantir que ela nunca mais se aproximasse de Fernando ou de qualquer pessoa ligada a ele. Seu Antônio aceitou a promessa, mas deixou claro que estaria de olho e que qualquer novo movimento de Renata seria tratado com ainda mais rigor. Quando saiu daquela reunião, ele ligou para Fernando e disse apenas que a situação estava resolvida e que ele não precisava se preocupar mais com aquela mulher. Naquela mesma noite, Dona Carmen ligou para Beatriz diretamente. A voz dela era calorosa e acolhedora quando disse que tinha ficado sabendo de tudo o que aconteceu e que estava ligando para garantir que Beatriz estava bem. Disse que Renata não ia mais incomodar nenhum dos dois, que a família tinha tomado as providências necessárias e que Beatriz não precisava ter medo de mais nada. Mas mais do que isso, Dona Carmen disse algo que fez Beatriz chorar de emoção. Disse que ela já fazia parte da família, que era amada não só por Fernando, mas por todos eles, e que, como família, eles sempre iam proteger uns aos outros. Disse que Beatriz era a melhor coisa que tinha acontecido na vida do filho dela, e que ela, Dona Carmen, agradecia todos os dias por ter uma nora tão especial. Beatriz mal conseguiu responder de tanto que estava emocionada, e ficou um longo tempo no telefone, apenas ouvindo aquela mulher maravilhosa falar palavras de carinho e acolhimento. Quando desligou o telefone, Beatriz foi até Fernando, que estava esperando na sala, e o abraçou mais forte do que nunca. Disse que amava ele, que amava a família dele
e que sentia muito por ter duvidado mesmo que por um momento. Fernando beijou a testa dela e disse que estava tudo bem, que o importante era que agora eles sabiam que podiam contar um com o outro para qualquer coisa. Renata nunca mais entrou em contato. Desapareceu completamente da vida deles, como se nunca tivesse existido. E Beatriz finalmente conseguiu se livrar da sombra de insegurança que aquela mulher tinha representado. O relacionamento dela com Fernando saiu daquela crise mais forte do que nunca, porque eles tinham provado que juntos conseguiam enfrentar qualquer obstáculo que aparecesse no caminho. As semanas que se seguiram depois de toda aquela confusão com Renata foram de uma paz e uma felicidade que Beatriz nunca tinha experimentado antes na vida. O relacionamento dela com Fernando tinha amadurecido de uma forma bonita, profunda, e ela sentia que podia confiar nele de olhos fechados. Todas as inseguranças que ela carregava foram diminuindo aos poucos, substituídas pela certeza de que era amada de verdade por um homem que fazia questão de provar isso todos os dias. Fernando continuava sendo paciente, carinhoso, respeitando os limites dela sem nunca pressioná-la para nada. E foi exatamente essa paciência que fez Beatriz perceber que estava pronta para dar o próximo passo no relacionamento deles. Era uma sexta-feira à noite, quando Fernando chegou em casa depois de um dia de trabalho na empresa, e encontrou a sala diferente do que esperava. As luzes estavam apagadas, mas havia velas espalhadas por todos os cantos, criando uma iluminação suave e romântica que deixava o ambiente ainda mais bonito. Uma música baixa tocava no som, uma daquelas músicas instrumentais que parecem embalar a alma, e a mesa de jantar estava posta para dois com os pratos preferidos dele, que Beatriz tinha passado a tarde inteira preparando. Ela apareceu vindo da cozinha, usando um vestido novo que tinha comprado especialmente para aquela noite. O cabelo solto caindo pelos ombros, um sorriso nervoso nos lábios que mostrava o quanto aquele momento significava para ela. Fernando ficou parado na entrada da sala por alguns segundos, completamente sem palavras diante daquela surpresa. Ele olhou ao redor admirando cada detalhe, as velas, as flores na mesa, a comida que cheirava maravilhosamente bem, e então olhou para Beatriz com tanto amor no olhar que ela sentiu as pernas ficarem bambas. Ele se aproximou devagar e perguntou o que era tudo aquilo, e ela disse com a voz um pouco trêmula que queria fazer uma noite especial para os dois, uma noite para celebrar o amor que tinham construído juntos. Fernando segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou com uma ternura que fez o coração de Beatriz derreter por completo. O jantar foi perfeito, cheio de conversas, risadas e olhares que diziam mais do que qualquer palavra conseguiria expressar. Eles comeram devagar, aproveitando cada momento, cada garfada, cada gole de vinho que tomavam juntos. Depois da sobremesa, Fernando se levantou e estendeu a mão para Beatriz, convidando ela para dançar ali mesmo na sala. Ela aceitou rindo, dizendo que não sabia dançar direito. Mas ele disse que não importava porque o que interessava era estar nos braços um do outro. E assim eles ficaram por um longo tempo, abraçados no meio da sala, balançando devagar ao som da música, os corpos tão próximos que Beatriz conseguia sentir o coração de Fernando batendo contra o peito dela. Em determinado momento, enquanto dançavam, Beatriz levantou o rosto e olhou nos olhos de Fernando. Ele percebeu que tinha algo diferente no olhar dela, uma determinação misturada com nervosismo, e esperou em silêncio que ela dissesse o que estava pensando. Beatriz respirou fundo e disse baixinho que estava pronta, que queria ficar com ele de verdade, que confiava nele mais do que em qualquer pessoa no mundo. Fernando sentiu o coração acelerar com aquelas palavras, mas fez questão de perguntar se ela tinha certeza, se não estava se sentindo pressionada de nenhuma forma. Beatriz sorriu e disse que nunca tinha tido tanta certeza de nada na vida, e foi ela quem o beijou primeiro, um beijo mais intenso do que todos os que eles já tinham compartilhado. Fernando a guiou devagar pelas escadas até o quarto dele, sem pressa nenhuma, parando a cada degrau para beijá-la e perguntar se estava tudo bem. Beatriz ia confirmando com acenos de cabeça e sorrisos, o coração batendo tão forte que ela achava que ele podia ouvir. Quando chegaram no quarto, Fernando acendeu apenas o abajur do criado mudo, deixando o ambiente na penumbra,
e se virou para Beatriz com uma expressão de puro amor e devoção. Ele disse que ia cuidar dela, que ela podia confiar nele, e que se em qualquer momento ela quisesse parar, era só dizer que ele ia parar sem questionar. Beatriz sentiu os olhos marejarem com aquelas palavras, tocada pelo cuidado dele, pela forma como ele colocava o bem-estar dela acima de tudo. Naquela noite, Beatriz se entregou completamente ao homem que amava. Fernando foi gentil e paciente como prometeu, tratando ela como se fosse feita de cristal, prestando atenção em cada reação dela para ter certeza de que estava tudo bem. Foi um momento de amor verdadeiro, de conexão profunda entre duas pessoas que tinham decidido compartilhar não apenas os corações, mas também os corpos. Beatriz descobriu que não tinha motivo para ter tido tanto medo durante todos aqueles anos, porque quando a pessoa certa está ao seu lado, tudo se torna natural e bonito. Quando o dia amanheceu, Beatriz acordou nos braços de Fernando, a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo as batidas calmas do coração do homem que ela amava. Ela ficou ali parada por alguns minutos, sem se mexer, apenas aproveitando aquele momento de paz absoluta, sentindo-se completa de uma forma que nunca tinha sentido antes. Fernando acordou pouco depois, e a primeira coisa que fez foi apertar ela mais forte contra o corpo dele e beijar o topo da cabeça dela. Ele perguntou como ela estava se sentindo, e Beatriz disse com um sorriso que estava se sentindo a mulher mais feliz do mundo. Eles ficaram na cama por mais um tempo, abraçados, conversando baixinho sobre tudo e sobre nada, até que a fome apertou, e Fernando disse que ia preparar o melhor café da manhã que ela já tinha comido na vida. Beatriz riu e disse que ia junto, e os dois desceram as escadas de mãos dadas, prontos para começar mais um dia daquela vida maravilhosa que estavam construindo juntos. Algumas semanas tinham se passado desde aquela noite especial que marcou a vida de Beatriz para sempre. A rotina dela com Fernando continuava linda e tranquila, cheia de momentos de carinho e cumplicidade que faziam ela se sentir a mulher mais sortuda do mundo. O relacionamento dos dois estava mais forte do que nunca, e Beatriz já não conseguia imaginar a vida sem acordar ao lado dele todas as manhãs. A reforma do apartamento dela tinha terminado há algum tempo, mas nenhum dos dois sequer cogitou a possibilidade de ela voltar para lá. Aquela mansão tinha se tornado o lar dos dois, o lugar onde eles estavam construindo uma história de amor que parecia saída de um filme. Foi em uma manhã de terça-feira que Beatriz começou a perceber que tinha alguma coisa diferente acontecendo com o corpo dela. Ela acordou se sentindo enjoada, uma náusea forte que veio do nada e fez ela correr para o banheiro antes mesmo de conseguir dar bom dia para Fernando. Ele ficou preocupado e foi atrás dela, segurando o cabelo enquanto ela passava mal, perguntando se ela queria que ele chamasse um médico. Beatriz disse que não precisava, que devia ser alguma coisa que tinha comido no dia anterior, e depois de se recuperar um pouco, tentou seguir o dia normalmente. Mas a náusea não foi embora completamente. Ficou ali rondando o estômago dela como uma sombra incômoda que não queria ir embora. Nos dias seguintes, os enjoos continuaram aparecendo, sempre de manhã, sempre com a mesma intensidade. Beatriz começou a ficar preocupada, achando que podia ser algum problema de saúde, talvez uma gastrite ou algo do tipo, e pensou em marcar uma consulta com o médico para investigar. Além dos enjoos, ela estava se sentindo mais cansada do que o normal, com um sono que não passava mesmo depois de dormir a noite inteira. Ela atribuiu isso ao excesso de trabalho, já que tinha pegado alguns projetos grandes de design nas últimas semanas, mas no fundo sentia que tinha algo mais acontecendo que ela não conseguia identificar. Fernando também estava preocupado e insistia para que ela fosse ao médico, mas Beatriz ia adiando porque não queria parecer exagerada. Foi uma amiga de trabalho que plantou a semente da desconfiança na cabeça de Beatriz. Elas estavam conversando por videochamada sobre um projeto quando Beatriz mencionou os enjoos matinais, e a amiga soltou uma risadinha e perguntou se ela não podia estar grávida. Beatriz congelou na frente da tela do computador, o coração disparando no peito enquanto a mente dela fazia contas rapidamente. Ela disse que não, que era impossível, mas a amiga insistiu,
dizendo que os sintomas eram muito característicos e que não custava nada fazer um teste só para descartar a possibilidade. Quando desligou a videochamada, Beatriz ficou parada olhando para o nada por um longo tempo, tentando processar aquela ideia que nunca tinha passado pela cabeça dela. Ela passou o resto do dia inquieta, incapaz de se concentrar em qualquer coisa, fazendo e refazendo as contas mentalmente. A menstruação dela estava atrasada. Ela percebeu isso agora que parou para pensar, mas tinha atribuído o atraso ao estresse dos últimos tempos. Os enjoos, o cansaço, o atraso, tudo começou a fazer sentido de uma forma que assustava Beatriz. Ela nunca tinha pensado em ter filhos, pelo menos não tão cedo, e a possibilidade de estar grávida a pegou completamente de surpresa. Uma parte dela estava em pânico, mas outra parte, uma parte pequena e teimosa que ela tentava ignorar, estava sentindo algo que parecia muito com esperança. No final da tarde, enquanto Fernando ainda estava no escritório da empresa, Beatriz criou coragem e foi até uma farmácia longe de casa para comprar um teste de gravidez. Ela se sentia como uma adolescente fazendo algo escondido, o coração batendo forte enquanto pagava pelo teste e escondia a caixinha na bolsa. Quando chegou em casa, foi direto para o banheiro do quarto dela, aquele que ela usava antes de se mudar oficialmente para o quarto de Fernando, e trancou a porta com as mãos tremendo. Leu as instruções do teste pelo menos 3 vezes para ter certeza de que ia fazer tudo certo. E então seguiu os passos um por um, tentando controlar a ansiedade que fazia o coração dela querer saltar pela boca. Os minutos de espera pelo resultado foram os mais longos da vida de Beatriz. Ela ficou sentada na beira da banheira, olhando para o teste apoiado na pia, rezando para todas as forças do universo, sem saber exatamente o que queria que acontecesse. E então, devagar, o resultado começou a aparecer na janelinha do teste. 2 linhas. Positivo. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés enquanto olhava para aquelas 2 linhas que confirmavam o que ela tinha suspeitado. Ela estava grávida. Ia ter um filho de Fernando. Um bebê estava crescendo dentro dela naquele exato momento. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz sem que ela conseguisse controlar. Eram lágrimas de choque, de medo, de uma felicidade que ela não se permitia sentir completamente. Ela ficou ali no banheiro por um tempo que não saberia dizer quanto foi, segurando o teste nas mãos e olhando para aquelas 2 linhas como se elas pudessem mudar a qualquer momento. A cabeça dela estava um turbilhão de pensamentos e emoções que se misturavam de forma caótica. Ela pensava em Fernando, em como ele ia reagir quando soubesse, se ele ia ficar feliz ou assustado como ela estava. Eles nunca tinham conversado sobre filhos, pelo menos não de forma séria, e Beatriz não fazia ideia de quais eram os planos dele nesse sentido. O medo começou a tomar conta de Beatriz conforme os minutos passavam. E se Fernando não quisesse aquele bebê? E se ele achasse que era cedo demais, que o relacionamento deles ainda não estava maduro o suficiente para dar um passo tão grande? E se ele se sentisse preso, obrigado a ficar com ela por causa da criança? Os pensamentos negativos foram se multiplicando na mente de Beatriz, alimentados por todas as inseguranças que ela carregava desde sempre. Ela escondeu o teste no fundo da gaveta da escrivaninha e decidiu que não ia contar para Fernando naquela noite. Precisava de tempo para processar aquela informação, para organizar os pensamentos, para encontrar a melhor forma de dar uma notícia que podia mudar a vida dos dois para sempre. Quando Fernando chegou em casa mais tarde, ela fingiu que estava tudo bem, mas por dentro o coração dela estava apertado de medo e incerteza. Beatriz passou os dias seguintes carregando aquele segredo como se fosse um peso enorme nas costas. Ela acordava de manhã, olhava para Fernando dormindo ao lado dela e sentia um aperto no peito ao pensar que estava escondendo algo tão importante dele. Os enjoos continuavam aparecendo todas as manhãs e ela tinha que inventar desculpas cada vez mais elaboradas para justificar as corridas ao banheiro e a falta de apetite no café da manhã. Fernando estava visivelmente preocupado. Insistia para que ela fosse ao médico, e Beatriz ia enrolando dizendo que já tinha marcado uma consulta para a semana seguinte. A verdade era que ela estava morrendo de medo de contar, de ver a reação dele,
de descobrir que talvez aquele sonho que estavam vivendo não fosse tão perfeito assim. O comportamento diferente de Beatriz não passou despercebido por Fernando. Ele conhecia ela bem demais para não notar que tinha alguma coisa errada além dos enjoos. Ela estava mais calada, mais distante. Evitava olhar nos olhos dele quando conversavam, e às vezes ele a pegava chorando sozinha no quarto sem motivo aparente. Fernando tentava puxar assunto, perguntava o que estava acontecendo, mas Beatriz sempre desviava dizendo que não era nada, que estava apenas cansada ou estressada com o trabalho. Ele começou a ficar preocupado de verdade, imaginando 1000 cenários na cabeça, se perguntando se ela estava doente e não queria contar, ou se tinha acontecido alguma coisa grave que ela estava escondendo dele. Uma noite, depois de mais um jantar em que Beatriz mal tocou na comida e passou o tempo todo olhando para o prato, com uma expressão perdida, Fernando decidiu que não ia mais aceitar aquele silêncio. Ele esperou até que os dois estivessem no quarto, sentados na cama se preparando para dormir, e então segurou as mãos dela entre as dele e disse que precisavam conversar. A voz dele era firme, mas gentil, quando ele disse que sabia que tinha alguma coisa errada, que ela podia confiar nele para contar qualquer coisa, e que ele não ia conseguir dormir mais uma noite sem saber o que estava deixando ela daquele jeito. Beatriz sentiu os olhos encherem de lágrimas ao ouvir aquelas palavras, e percebeu que não conseguia mais esconder por mais tempo. Ela respirou fundo algumas vezes, tentando encontrar coragem para falar, e Fernando esperou em silêncio, sem soltar as mãos dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz antes mesmo que ela conseguisse dizer qualquer coisa, e ela precisou de alguns segundos para controlar a voz o suficiente para as palavras saírem. Ela disse baixinho, quase em um sussurro, que estava grávida. A palavra ficou suspensa no ar entre os dois por um momento que pareceu durar uma eternidade. Fernando ficou completamente imóvel, a expressão dele congelada em algo que Beatriz não conseguia decifrar, e o coração dela afundou no peito, achando que aquele silêncio era a confirmação de todos os medos que ela tinha. Os segundos de silêncio pareceram horas para Beatriz, que já estava se preparando para ouvir que era cedo demais, que eles não estavam prontos, que aquilo ia complicar tudo. Ela abriu a boca para dizer que entendia se ele precisasse de tempo para processar, que não ia pressioná-lo para nada, mas antes que qualquer palavra saísse, Fernando reagiu de uma forma que ela jamais esperaria. O rosto dele se abriu no maior sorriso que ela já tinha visto, um sorriso que iluminou os olhos e transformou cada traço das feições dele. Ele soltou as mãos de Beatriz só para abraçá-la com tanta força que quase tirou o ar dos pulmões dela, e ela sentiu o corpo dele tremer enquanto ele repetia baixinho que ia ser pai. Fernando se afastou um pouco para olhar nos olhos de Beatriz, e ela viu que ele também estava chorando, lágrimas de felicidade que escorriam pelo rosto dele sem que ele fizesse qualquer esforço para esconder. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e disse que aquela era a melhor notícia que ele já tinha recebido na vida inteira. Disse que queria aquilo com ela, que queria formar uma família, que queria passar o resto dos dias dele ao lado dela, criando aquele filho que estava chegando. Beatriz mal conseguia acreditar no que estava ouvindo, depois de tantos dias de medo e incerteza, e as lágrimas dela se misturaram com as dele enquanto os dois se abraçavam mais uma vez. Ele perguntou por que ela tinha demorado tanto para contar, e Beatriz confessou todos os medos que tinha passado pela cabeça dela naqueles dias. Disse que tinha medo dele achar que era cedo demais, que tinha medo de estar atrapalhando os planos dele, que tinha medo de não ser uma boa mãe. Fernando ouviu cada palavra com o coração apertado, triste por ela ter passado por tudo aquilo sozinha, e fez questão de dizer que ela nunca precisava ter medo de falar qualquer coisa com ele. Disse que eles eram um time, que iam enfrentar tudo juntos, os momentos bons e os difíceis também. Disse que ela ia ser a melhor mãe do mundo, porque era a pessoa mais amorosa e dedicada que ele conhecia. Fernando estava tão feliz que não conseguia ficar parado. Ele se levantou da cama e começou a andar pelo quarto fazendo planos em voz alta, falando sobre como iam montar o quarto do bebê, sobre como ele ia comprar todos os brinquedos e roupinhas que encontrasse,
sobre como queria que a criança tivesse os olhos de Beatriz, porque eram os olhos mais bonitos do mundo. Beatriz ficou sentada na cama rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto ouvia ele falar sem parar, o coração transbordando de amor por aquele homem que tinha transformado todos os medos dela em alegria com apenas algumas palavras. Então Fernando parou de repente no meio do quarto, como se tivesse lembrado de alguma coisa importante, e disse que precisava ligar para os pais dele naquele momento. Beatriz olhou para o relógio e viu que já passava das 11 da noite, mas Fernando disse que não importava, que uma notícia daquelas não podia esperar até o dia seguinte. Ele pegou o celular e ligou para Dona Carmen, que atendeu com a voz sonolenta, perguntando se estava tudo bem. Fernando disse que estava mais do que bem, que tinha a melhor notícia do mundo para dar, e então soltou a bomba dizendo que Beatriz estava grávida e que eles iam ser avós. O grito de alegria que Dona Carmen deu do outro lado da linha foi tão alto que Beatriz conseguiu ouvir mesmo estando longe do telefone. Seu Antônio pegou o telefone da esposa e parabenizou o filho com a voz embargada de emoção, dizendo que estava muito orgulhoso dele e que não via a hora de conhecer o neto. Dona Carmen retomou a ligação e disse que ia pegar o primeiro voo na manhã seguinte para abraçar Beatriz pessoalmente e que ninguém ia conseguir impedi-la. Ela fez questão de falar com Beatriz também, e quando as duas mulheres se conectaram pelo telefone, Dona Carmen disse chorando que ela era a filha que sempre quis ter e que agora ia dar para ela o presente mais precioso do mundo. Beatriz chorou junto, emocionada com tanto amor. E quando finalmente desligaram o telefone, já passava da meia-noite. Fernando voltou para a cama e abraçou Beatriz por trás, colocando a mão na barriga dela, mesmo sabendo que ainda era cedo demais para sentir qualquer coisa. Ele disse baixinho no ouvido dela que amava ela mais do que tudo e que a partir daquele momento a missão da vida dele era fazer ela e o bebê felizes. Beatriz se aninhou nos braços dele, sentindo uma paz que nunca tinha experimentado antes, finalmente livre de todos os medos que tinham atormentado ela nos últimos dias. Eles ficaram acordados até tarde conversando sobre o futuro, sobre nomes para o bebê, sobre como ia ser a vida deles a partir dali. E quando finalmente pegaram no sono, foi com sorrisos nos lábios e corações cheios de esperança pelo que estava por vir. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Beatriz. A barriga foi crescendo devagar. Primeiro uma curva discreta que ela conseguia esconder com roupas mais largas. Depois, uma barriga redonda e bonita que ela fazia questão de exibir com orgulho. Fernando acompanhava cada etapa da gestação com uma dedicação que emocionava Beatriz todos os dias. Ele ia junto em todas as consultas com o obstetra, segurava a mão dela durante os exames e chorou feito criança no dia em que ouviram o coração do bebê bater pela primeira vez no ultrassom. Aquele som rápido e ritmado ficou gravado na memória dos dois como a coisa mais bonita que já tinham escutado. Dona Carmen cumpriu a promessa que tinha feito na noite em que soube da gravidez e passou a visitar o filho e a nora com uma frequência que antes não tinha. Ela aparecia pelo menos 2 vezes por semana, sempre trazendo alguma coisa para o bebê, uma roupinha nova, um brinquedo fofinho, uma manta bordada à mão que ela mesma tinha feito. Ela acompanhava Beatriz nas consultas quando Fernando não podia ir por causa do trabalho. E as duas passavam horas conversando sobre a gestação, sobre maternidade, sobre a vida. Beatriz sentia como se tivesse ganhado uma segunda mãe, alguém que a amava de verdade e que estava sempre ali para apoiar ela no que precisasse. Seu Antônio também estava presente de uma forma que surpreendeu todo mundo. Aquele homem de aparência séria e postura imponente se derretia completamente quando o assunto era o neto que estava para chegar. Ele já tinha contratado os melhores decoradores da cidade para montar o quarto do bebê. Tinha comprado móveis importados que custavam uma fortuna e passava os almoços de domingo fazendo planos sobre todas as coisas que ia ensinar para a criança quando ela crescesse. Beatriz às vezes se pegava observando ele falar com tanto entusiasmo e precisava conter as lágrimas, emocionada por fazer parte daquela família que a tinha acolhido de braços abertos. Em uma noite especial, quando Beatriz já estava com 5 meses de gravidez,
Fernando a levou para jantar em um restaurante que tinha um significado especial para os dois. Era o mesmo lugar onde eles tinham comemorado o aniversário dela anos atrás, quando ainda eram apenas amigos e nenhum dos dois tinha coragem de admitir o que sentia. O restaurante estava diferente agora, mais bonito, mais sofisticado, mas as memórias daquela época ainda estavam ali, vivas e presentes. Eles jantaram conversando sobre o passado, sobre como era engraçado pensar que naquela mesma mesa, tantos anos atrás, os dois já se amavam sem saber. Quando a sobremesa chegou, Beatriz percebeu que Fernando estava nervoso, mexendo no guardanapo e olhando para ela de um jeito estranho. Ela perguntou se estava tudo bem, e ele disse que sim, que estava tudo perfeito, mas que tinha uma coisa que ele queria fazer há muito tempo e que aquele parecia o momento certo. Então ele se levantou da cadeira, contornou a mesa e se ajoelhou na frente dela diante de todos os outros clientes do restaurante. Beatriz sentiu o coração parar quando viu ele tirar uma caixinha de veludo do bolso do paletó e abrir revelando um anel de noivado que brilhava sob a luz das velas. Fernando disse que ela era o amor da vida dele, que ele não conseguia imaginar o futuro sem ela ao lado, e que queria passar o resto dos dias fazendo ela feliz. Perguntou se ela aceitava se casar com ele, e Beatriz respondeu que sim, antes mesmo que ele terminasse a frase. O restaurante inteiro aplaudiu, enquanto ele colocava o anel no dedo dela e se levantava para beijá-la, e Beatriz ria e chorava ao mesmo tempo, completamente tomada pela felicidade daquele momento. Ela olhou para o anel brilhando no dedo dela e depois olhou para Fernando, e soube naquele instante que todos os medos que ela tinha carregado durante a vida tinham valido a pena, porque a tinham levado até ali, até aquele homem, até aquela família. Os meses finais da gravidez passaram voando em meio aos preparativos do casamento e da chegada do bebê. Beatriz decidiu que queria uma cerimônia simples, apenas com a família e os amigos mais próximos, e Fernando concordou dizendo que o que importava era estarem juntos, não a festa em si. Eles se casaram em uma tarde ensolarada de sábado, no jardim da mansão que tinha se tornado o lar dos dois, com Beatriz usando um vestido branco que acomodava a barriga de 8 meses, e Fernando a esperando no altar com lágrimas nos olhos. Dona Carmen chorou durante a cerimônia inteira, e seu Antônio disfarçou a emoção assoando o nariz várias vezes. Uma noite, poucas semanas depois do casamento, Beatriz e Fernando estavam sentados na varanda dos fundos, o mesmo lugar onde tudo tinha começado com aquele primeiro beijo cheio de medo e esperança. A barriga dela estava enorme agora, faltava pouco tempo para o bebê nascer, e Fernando tinha a mão apoiada ali sentindo os movimentos do filho que não parava quieto. Eles conversavam baixinho sobre o futuro, sobre como ia ser quando a criança chegasse, sobre os planos que tinham para os três. Beatriz disse que ainda tinha dificuldade de acreditar que tudo aquilo era real, que às vezes ela acordava de manhã achando que ia descobrir que era tudo um sonho. Fernando virou para ela e segurou o rosto dela entre as mãos, olhando bem fundo nos olhos dela. Ele disse que não era sonho, que era a vida que eles tinham construído juntos e que ele ia passar cada dia do resto da existência dele provando para ela que ela merecia toda aquela felicidade. Disse que ela nunca mais precisava ter medo de nada, porque ele sempre ia estar ali para proteger ela e a família deles. Beatriz sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto ouvia aquelas palavras e se inclinou para beijar o homem que tinha transformado a vida dela completamente. Ali naquela varanda sob o céu estrelado, com a mão de Fernando sobre a barriga onde o filho deles crescia, Beatriz finalmente entendeu que o amor verdadeiro existe sim, e que às vezes ele está mais perto do que a gente imagina, esperando apenas que a gente tenha coragem de deixar o medo de lado e se entregar de verdade. E assim termina a história de Beatriz e Fernando, uma história de amor verdadeiro que nasceu de uma amizade de anos e floresceu quando os dois finalmente tiveram coragem de admitir o que sentiam. Se você gostou dessa história e ficou emocionado junto comigo, deixa aquele like que me ajuda demais a continuar trazendo mais histórias como essa para você. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e clica no botão de inscrever agora
e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Me conta aqui nos comentários o que você achou do final. E me diz também de qual cidade você está me ouvindo. Adoro saber de onde vem cada um de vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. E nos vemos na próxima história.